Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler do 1 ao 3 e depois nós vamos ler do 14 ao 30. Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Esse amém foi para mim, né? Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Glória a Deus, esse foi para Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória. Irmãos, estenda a mão para cá, me abençoa. Senhor Deus, meu Pai, nessa noite, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, ao coração da tua igreja, ao coração dos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Pai, fala aos nossos corações, fala comigo, Senhor, que eu também preciso ouvir a tua voz. Pai, usa-me como um canal. Usa, Senhor, fluir ao Senhor. Eu sou apenas um canal. Não deixe, Pai, que a minha frágil humanidade atrapalhe o seu livre curso aqui nessa noite. Eu lhe agradeço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Vamos ler? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 3, depois do 14 ao 30. Vamos lá. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Vamos para o 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá, de Jerusalém, prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e
dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. Eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, este lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitórias sobre os inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o rei Josafá e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma leitura um pouquinho extensa. Me diga para mim só a caixa de retorno aqui, por favor. Obrigado, meu. Irmãos, nós primeiro precisamos entender algumas coisas dessa batalha que o Senhor concedera a vitória ao rei Josafá. Primeiro, os grandes exércitos que vieram lutar contra Josafá eram os moabitas e os amonitas. Quem eram esses homens? Quem eram esse povo moabita e povo amonita? Eles eram descendentes de um incesto. Lá atrás, as filhas de Ló, a fim de dar um jeitinho, e nunca tente dar um jeitinho onde Deus não mandou você fazer nada. Tentaram dar um jeitinho de perpetuar o nome do Pai sobre a terra, e o que elas fizeram? Elas embebedaram o próprio Pai, deram bebida para o Pai, embriagaram o Pai e tiveram relações sexuais com Ló. E dessa relação incestuosa nasceu Amon e nasceu Moabe, os pais dessas nações, que foram, se não foram os piores, é um dos piores inimigos de Israel. A descendência do incesto das filhas de Ló com Ló, bêbado. O que nós podemos tirar de lição com isso, irmãos? Não tente dar jeitinho onde Deus está dizendo: olha, a linhagem acabou, parou, não é bem mais à frente, não é mais adiante. Mas as filhas de Ló, tentando dar um jeitinho, geraram 2 povos que foram pedra de sapatos nos pés de Israel até nos dias de hoje. A capital da Jordânia hoje, ela leva o nome de um dos filhos desse incesto. Então, queridos, não tente dar um jeito. Depois do verso 2, chega a notícia para o rei: olha, um grande exército vem contra você. Um enorme exército vem contra ti. Queridos, vocês já pararam para prestar atenção que sempre as nossas lutas, quando vêm
Quando nós olhamos para nossas forças físicas, quando nós olhamos para nós, para a nossa capacidade, a gente sempre se acha incapaz de vencer essas lutas. São sempre exércitos maiores, são sempre um grande exército, é sempre uma luta gigante, é sempre um problema deste tamanho. E a Bíblia está repleta de vitórias em problemas grandes. Davi é lembrado da vitória contra Golias, porque Golias era um gigante. Se Golias fosse um anão qualquer um mata, mas Golias era um gigante. E Davi é lembrado até hoje, porque teve vitória contra aquele gigante. E veio então esse grande exército para pelejar contra Josafá. Irmãos, alarmado com aquela luta que estava vindo, o rei Josafá ele tomou uma atitude que eu achei linda e que eu acho linda. Alarmado, Josafá decidiu, ele colocou isso no coração, ele decidiu consultar o Senhor. Aleluia! Muitas das vezes as lutas vêm e às vezes a luta demora mais tempo do que deveria durar, porque nós não consultamos ao Senhor, ou então vamos a lugares para ouvir só aquilo que queremos ouvir, aquilo que é palpável aos nossos ouvidos. Mas Josafá ele teve uma atitude diferenciada. Ele resolveu consultar o Senhor. O exército é enorme. O exército não sabia que tamanho, a Bíblia não dá dimensão, mas era enorme o exército. E a Bíblia faz questão, quando fala que é grande, é porque em número devia ser maior que o exército de Josafá, e muita coisa, homens mais fortes. E Josafá então decide, o poder de decisão. O Senhor não foi até Josafá, Josafá foi até o Senhor, ele decidiu consultar o Senhor. Aleluia! Coisa linda, ele foi para consultar o Senhor. E depois de consultar o Senhor, olha no verso 3, ele proclama um jejum. Ou seja, ele editou uma medida provisória, ali uma lei provisória, jejum em todo o reino, todo mundo jejuando, todo mundo no propósito, todos no propósito, pois nós precisamos vencer essa luta. Aleluia, Pai! E todos entraram no propósito. Nós pulamos do 3 até o 14, mas do verso 5 até o verso 13, é uma oração de Josafá, é Josafá clamando ao Senhor, orando, ele botou um rei, bota o rosto no pó e clama por Deus. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, é que quem se humilha, não os humilhados serão exaltados, não, tá? Quem se humilha é exaltado. Josafá colocou o rosto em terra, proclama um jejum em todo o país, em todo o reino, e todo mundo jejuando. O rei consulta o Senhor, bota o rosto no pó. Daqui a pouco vem o profeta, que vem, a Bíblia faz questão, irmãos, o profeta, ele vem, e ele vem com a ai Jesus, vem com a descendência dele toda, o nome que se dá isso, agora me fugiu da mente. Ai, Jesus, me fugiu. Mas vem falando de toda a descendência do profeta. E o profeta vem e entrega a palavra para o rei. Vai lá, você vai vencer. Vai lá, essa luta já está ganha. Você vai até com o exército para o campo de batalha, porque alguma coisa ele tem que fazer também, irmão. Ó rei, fica sentado aí esperando aí que Deus vai lutar lá por você. Não, ele mandou o exército ir para o campo de batalha. Ele manda o exército ir para o campo de batalha para lutar. Glória a Deus! E o profeta Jaziel já tinha decretado que eles seriam vitoriosos. O profeta ele já tinha decretado que eles teriam vitórias sobre os seus inimigos. Oh, irmãos, como é bom. A Bíblia fala que nós somos mais
que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Como é bom sairmos para uma batalha com uma palavra direcionada de Deus, que é a vitória nossa. No verso 18, a Bíblia fala que Josafá prostra o rosto em terra. No verso 19, os levitas começam a adorar ao Senhor. Irmãos, eles ainda estando em Jerusalém, eles começaram já a adorar ao Senhor. Um grande exército estava vindo. O rei proclamou jejum, botou o rosto no pó, o profeta falou. E agora o povo já começou a adorar, sem ao menos. Eles não sabiam ainda o que ia acontecer, mas o Senhor falou que a vitória é garantida, que Ele garante a vitória. Pode crer que a vitória é sua, pelo poder que é no nome de Jesus. Se o Senhor falou, olha, você vai vencer, pode crer que você vai vencer. Eu não sei a luta que você está passando, mas faça como Josafá. Às vezes a gente procura tanta gente, a gente procura dar tanto jeito, a gente procura conversar com tantas pessoas, mas a gente esquece de buscar a face do Senhor. E os levitas começaram a adorar o Senhor, ainda em Israel. De madrugada levanta o exército, rei Josafá também. E aí o rei tem aquela ideia maravilhosa. Olha que coisa linda, eu nunca vi isso na vida. Eu acho que na história da Bíblia também foi a única vez. O rei pega os adoradores e coloca na frente do exército, irmãos. Imagina a força e o poder que tem a adoração. Você que louva, você que canta, você que adora, você que bendiz ao Senhor, ao invés de ficar murmurando, mas você bendiz ao Senhor porque murmuração. É como se você dissesse para Deus, se eu tivesse no teu lugar, eu faria melhor. Mas você não, você adora, você louva por aquilo que você não viu. Eles não tinham visto ainda o que ia acontecer. Mas a Bíblia faz questão de dizer que quando eles começaram a adorar, eles já partiram para sair e foram para lá e guerrearam contra os homens de lá, massacraram todos eles e depois massacraram uns aos outros, e a adoração já tinha começado na madrugada, e vai o exército marchando, e na frente os adoradores, o povo cantando, dando graças a Deus, agradecendo pela vitória, o povo vai marchando na frente, o exército junto com o rei atrás, indo para a batalha, e a adoração foi primeiro. Na frente do exército estão os adoradores, irmãos. Antes de lutarmos com a força, que eu aprendo aqui, antes de lutarmos com a força dos nossos braços, vamos adorar primeiro. Vamos agradecer ao Senhor pela vitória que Ele já nos concedeu. Uma das maiores vitórias que nós podemos ter é que o Senhor, na cruz do Calvário, Ele nos entregou de presente um demônio derrotado, porque o diabo já foi derrotado pelo poder que é no sangue de Jesus na cruz do Calvário. Porque no sangue de Jesus há poder. E aqueles homens foram cantando na frente do exército. Imagina, eu fico imaginando aquela multidão, o exército marchando, e os adoradores na frente. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. E foram adorando o Senhor, e foram adorando a Deus. E quando eles chegaram no campo de batalha, eles entoaram os louvores, irmãos, louvado seja Deus. Quando estavam adorando, os moabitas e os amonitas, eles estavam se destruindo. Eles entraram em guerra entre eles ali, e no meio da madrugada se matando. E quando eles chegaram para lutar, que eles já sabiam que a guerra era do Senhor. O Senhor não ia botar eles para lutar, mas eles cumpriram com aquilo que o Senhor tinha mandado. Ainda que você veja que você já recebeu uma vitória, se o Senhor falou, vá até lá. Obedeça, eles foram. E o pessoal foram louvando o exército marchando atrás. Chegaram no campo de batalha. Estavam todos mortos. Todos estavam mortos. Irmãos, o lindo dessa história é que eles foram ali e começaram a saquear aqueles soldados moabitas, amonitas que estavam ali, os meonitas, eles foram lá saqueando e tinha objetos, tinham coisas, no mínimo armas, roupas, objetos valiosos. Era tanta coisa
que eles levaram 3 dias e não conseguiram depenar todo mundo, não conseguiram tirar as coisas do povo todo e levar para Israel, voltar de novo para Jerusalém. E foram tirando, mas ali, no vale de Beraca, eles já continuaram a adoração, enquanto eles estavam ali depenando, tirando o povo, depenando uma palavra muito feia, né? Mas enquanto eles estavam ali saqueando aqueles homens que já estavam mortos, ou seja, pegando os despojos de guerra, estavam ali e estavam adorando ao Senhor. E aquele vale é chamado de Vale de Beraca até hoje, porque se tornou um local de adoração, e eles continuaram adorando ao Senhor, mesmo depois da vitória. Deus deu vitória e eles continuaram adorando. Continuaram louvando ao Senhor, voltando a Jerusalém. Eles foram para o templo do Senhor, ao som de liras, harpas, corneta. Na hora de pedir, eu aprendo aqui, irmãos, na hora de pedir, eles foram no templo. Na hora de agradecer, também eles foram no templo. Tem muita gente que vem na igreja. Aqui não acontece não, estou falando em outras igrejas por aí, tá, gente? Mas tem muita gente que faz campanha, vem na igreja, está passando por lutas, está passando por dificuldade, está com a corda no pescoço, está com a luta enorme, os irmãos entram em oração, a equipe de oração entra aqui na igreja forte, orando, batalhando junto, e aí quando recebe a vitória, não vem agradecer no local onde pediu. Irmãos, eu não vi isso uma única vez não. Nos meus 10 anos de pastorado aqui nessa comunidade, porque eu já vi de gente receber bênção na igreja e na hora de agradecer vai para dentro de um bar encher a cara de cerveja. Na hora está com a corda no pescoço, chorando, precisando, está na casa de Deus, está precisando, vem para os cultos, vem buscar a face do Senhor. E aí Deus vai, no seu infinito amor, na sua misericórdia, abençoa, dá vitória. E na hora de agradecer, não vem agradecer onde pediu. Pede a Deus, Deus abençoa, e na hora de agradecer, vai agradecer ao diabo. Vai para um bar, encher a cara de cerveja. Às vezes na hora do culto, você passa, e às vezes a gente fica pensando, claro que isso não acontece, mas passa pela cabeça da gente, a bênção acabou se tornando maldição. Claro que bênção é bênção, né, irmãos? Não se torna maldição. Mas para muita gente a bênção vira maldição. Porque enquanto estava na luta, estava na casa do Senhor, estava buscando a paz do Senhor, a luta passou, abandona Deus, como se Deus pudesse ser descartado. Irmãos, o temor do Senhor, ele veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Quando Deus te entregar a tua vitória, meu irmão e minha irmã, todos vão saber e vão ficar atemorizados pelo que Deus fez na tua vida. Você que está me assistindo, quando Deus entregar a sua vitória, todos vão ficar atemorizados. Opa, ali eu não mexo não. Não, ali não. Aquilo ali é uma mulher de oração, que está doido, hein? Eu já vi nego tentando mexer com essa irmã aí, ó. Deus me livre e guarde. Eu já vi nego tentando mexer com esse irmão aí, não, de jeito nenhum. Não existe coisa mais sem futuro do que mexer com crente. E se for crente que ora, então é pior ainda. Conclusão, irmãos. Já estou chegando ao final dessa mensagem. O reino de Josafá manteve-se em paz em todas as suas fronteiras. Josafá teve paz. Você quer ter uma vida de paz? Eu quero. Todos nós queremos ter uma vida de paz. Você quer ter uma vida de paz? Josafá não precisou lutar com mais ninguém. Sabe por quê? Porque ele botou a face no pó. Ele buscou o conselho do Senhor. Antes de tomar uma atitude precipitada, antes de meter o pé pelas mãos, ele buscou o conselho do Senhor. Eu posso dar um título para essa mensagem: atitudes certas em tempo de lutas.
atitude certa, ele tomou as atitudes certas, se humilhou, botou a face no pó, buscou o conselho do Senhor, proclamou um jejum. O profeta veio, instruiu, ele seguiu a instrução do profeta de Deus, ouviu o que o profeta havia dito, proferido, o que Deus tinha proferido através da boca do profeta, foi obediente ao Senhor. O camarada teve uma atitude proativa, Deus não mandou fazer isso, mas ele já colocou os adoradores na frente do exército. Ele tinha tanta certeza no Deus no qual ele cria, na vitória que Deus estava dando a ele, que ele ainda não tinha visto com os olhos, mas pela fé ele já sabia que a vitória estava garantida, que ele botou os músicos na frente para ir adorando e o exército marchando atrás. E a adoração não parou. Eles adoraram no campo de batalha, eles adoraram no Vale de Beraca, voltaram para Jerusalém e foram para a casa do Senhor, continuaram a adoração. E a adoração continuou. Adoração em gratidão ao Deus eterno. Glória a Deus. Quer vencer as lutas, meu irmão, minha irmã? Quer ter paz? Se humilhe diante do Senhor e adore. Não murmure, adore. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas já começa a adorar ao Senhor pela vitória que o Senhor vai te dar, pela vitória que você está esperando no Senhor. Já começa a adorar, já começa a, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hino de louvor, ore ao Senhor, leia a palavra de Deus, vai buscando, vai adorando. Mas eu não estou vendo nada ainda, mas por isso mesmo, adorar depois que você já viu é mole. Adorar depois que a bênção chegou é fácil. Mas fazer o que eles fizeram, eles começaram a adorar ainda em Jerusalém, antes de ir para o campo de batalha. A adoração já estava comendo solto lá. E eles foram para o campo adorando. No campo adoraram o Senhor, continuaram a adoração, voltando da batalha, que nem batalharam. Só foram lá para pegar os despojos de guerra, porque o Senhor venceu a batalha por eles. E voltando, trazendo os despojos de guerra, ou seja, não aguentaram nem carregar de tanto que tamanho que foi a bênção. Levaram 3 dias, 4 dias, estavam lá adorando ao Senhor, voltaram. E aí cada um foi para uma taberna, lá em Israel não. Foram para a casa do Senhor, agradecer. Onde eu pedi a minha bênção, eu voltei para agradecer. E a Bíblia faz questão de dizer que Josafá teve paz em todas as suas fronteiras. E ninguém queria mais mexer com um cara desse. Vai mexer como? O Senhor lutou por ele. O exército não precisa tirar uma flecha. Só precisou adorar, irmãos. Os irmãos só precisaram adorar. Os irmãos foram adorando no campo de batalha. Foram cantando o hino da vitória, adorando o Senhor, porque Ele é bom, dando graças a Deus, já agradecendo a Ele. Não batalharam, não tiveram que atirar uma flecha, não tiveram que tacar uma pedra em ninguém. Só tiveram o trabalho de chegar lá e pegar os despojos de guerra, voltar e adorar pelos despojos, e voltar adorando, e voltar para o templo e adorar novamente, e continuaram adorando. Então adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Continue adorando. Continue adorando. A luta está grande? Adore ao Senhor, porque em breve o Senhor virá ao seu encontro e a sua vitória chegará pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor? Vamos aplaudir ao Senhor? Em adoração a Ele, por tudo que Ele tem feito por